Boa tarde, é com muito prazer que nós estamos aqui hoje. Quero agradecer muito a organização da equipe da Semana do Rio de Janeiro, especialmente professora Cássia, professor João Marcelo, professora Chiara e toda a sua equipe, em nos permitir esse espaço para que a gente possa falar um pouquinho sobre agrotóxicos e fígado. E para isso eu tenho o prazer de apresentar professor Raimundo Paraná, professora doutora Bianca Guaraldi, e nós estamos muito felizes, então, com essa oportunidade de falar durante alguns minutinhos para vocês. Vai ser bem na corrida, mas nós vamos tentar deixar algum recado aqui para que a gente possa pensar nesse assunto. Então, falando agrotóxicos e fígado, a gente sempre lembra que a hepatotoxicidade é muito presente em vários setores e é um desafio clínico e regulatório, especialmente com coisas inespecíficas e mimetizando todo o largo espectro de doenças hepatobiliares. É um desafio regulatório também, e por outro lado, DILI, e vida real não é tão fácil assim. A gente tem várias questões imbricadas, como polifarmácia, subnotificações, interações medicamentosas, e ainda não existem biomarcadores específicos para isso. O professor Paraná nos brindou com esse trabalho importante no Brasil, com insuficiência hepática aguda, mostrando a importância da DILI no nosso país, e a gente tenta correr atrás desses marcadores através de projetos que a gente vem desenvolvendo na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, através da pós-graduação de gastroenterologia. Então, vou mostrar aqui alguns estudos relacionados especialmente a agrotóxicos, em que a gente procura fazer estudos translacionais que começam em experimentais e vão até a fase clínica. Especialmente nesse momento, vou falar um pouquinho mais dos pesticidas, que são substâncias químicas naturais ou sintéticas utilizadas no controle de pragas e plantas invasores de diversas culturas. Mas a hepatotoxicidade no Brasil, que é o quarto maior produtor de grãos do mundo, né, nos permite uma liberação de agrotóxicos em 2021 que bate novo recorde na série histórica. Maioria é genérico. E a liberação de pesticidas no Brasil hoje destaca num relatório em que ele é proibido, a grande maioria, pela Unidade Europeia. Ou seja, o governo federal liberou mais de 1.500 agrotóxicos nos últimos 4 anos. E com isso a gente passa a ser o primeiro país a utilizar em uso de agrotóxicos. Nem sempre aquilo que a gente pretende, né, o nosso alvo, ocorre exatamente em cima da planta. Ele pode contaminar várias outras regiões e nós já vamos falar disso a seguir. Então, a hepatotoxicidade dos pesticidas vem especialmente a partir de alguns deles. O Brasil ocupa um ranking importante, e vocês vejam que no Brasil, aqui em vermelho e laranja, são as zonas onde mais tem agrotóxicos no país. E então a região sul, centro-oeste, etc., são as mais acometidas. Nós estudamos bastante as uvas, especialmente na região do Rio Grande do Sul, já que o Rio Grande do Sul é o primeiro produtor de viticulturas no país, o segundo Pernambuco, o terceiro São Paulo, e estudamos especialmente o mancozeb, que é o etileno bisditilcarbamato, e o mancozeb é o fungicida mais utilizado nessas regiões, e o seu metabólito é etileno-tiureia. Também estudamos nos grãos, na plantação de soja, especialmente, o 2,4-D, que é o herbicida mais utilizado no mundo depois do glifosato. Lamentavelmente, não estudamos o glifosato porque não existe indicador biológico de exposição ainda para o glifosato. E o 2,4-D, nós estamos fazendo o primeiro trabalho com indicador biológico de exposição, que também ainda não existia. Então, aqui nós estudamos especialmente as regiões do Planalto Médio e da Serra Gaúcha, e começamos com estudos experimentais visando especialmente estresse oxidativo, enzimas antioxidantes positivas, todas elas, estudos com bioquímica, com dano renal, com dados hematológicos e também com genotoxicidade, mostrando as principais alterações do DNA, a potencialidade teratogênica e cancerígena desses fármacos.
Os estudos experimentais, então, mostram isso através do teste do micronúcleo, ensaio Cometa, através da microbiota que nós estamos estudando e também da micobiota agora, já que são fungicidas. E, então, além dos parâmetros clínicos laboratoriais, dos indicadores de monitoramento biológico, nós estamos estudando, então, todas essas faces. Além disso, então, nós avaliamos a hepatotoxicidade, aqui está os nossos grupos controles que são tirados de feiras orgânicas, onde a gente trabalha com os agricultores dessas feiras, e aqui os participantes da Serra Gaúcha, onde nós vamos até as viticulturas, coletamos o material, examinamos através da mucosa oral, através de várias áreas, publicamos alguns artigos já mostrando os nossos resultados, e nós estamos, então, muito felizes de estar aqui, tentando inibir ou matar seres vivos que são os que os agrotóxicos se defendem, mas será que eles atingem só esse alvo mesmo? A gente tem uma exposição global e a gente não pode esquecer disso. Atinge agricultores, nós consumidores, ou seja, todas as pessoas que consomem frutas, verduras, enfim, tudo que é produzido com agrotóxicos, grãos, alimento in natura, alimento processado, água, ar, espalha por vários continentes. E a gente tem muitos estudos no mundo mostrando o que provoca os agrotóxicos, especialmente neurotoxicidade, alterações de QI, autismo, transtornos psiquiátricos, doença de Parkinson, Alzheimer, desregulação hormonal, desbiose. Ele é um cancerígeno já conhecido. E o fígado, como estão os nossos estudos? Por isso nós estamos aqui hoje para mostrar a vocês agora 2 casos clínicos e para dizer especialmente que, além de um futuro a curto prazo, nós também, cada brasileiro consome em média 5,2 litros de agrotóxicos por ano. E até quando nós vamos engolir isso? Então, por favor, o professor Raimundo Paraná e a professora, agora a doutora Bianca, vão nos mostrar os casos que já estão atendendo na sua prática diária e nós vamos discutir um pouco a respeito deles. Por favor, doutora Bianca, queira começar. Obrigada, gente. Então, eu sou do grupo de fígado há muitos anos, né? Há 2 anos eu me mudei aqui do Rio para Nova Friburgo, que é a região interior aqui do Rio de Janeiro. É uma região produtora de legumes e verduras e de flores, né? Tenho contato com feirantes orgânicos, né? Que a doutora Dvora falou que é usado até como controle, né? Mas esse rapaz, ele me procurou no consultório, tem 2 semanas. Ele tem 35 anos, mora em São Bidouro, fica 1 hora mais ou menos da minha casa, então não é tão distante de mim assim. Ele é lavrador de pimentão e abobrinha. Me procurou ficou preocupado com a alteração dos exames do fígado, é atendido na atenção primária, perto da casa dele. Tinha tido uma elevação de transaminases no ano passado. Quando fez um check-up, não foi informado que essas transaminases estavam elevadas. Repetiu esse ano, a esposa reparou, e aí ele fez um ultrassom de abdômen. E trouxeram para mim. Por que eles ficaram preocupados? Porque houve um óbito de um rapaz de 20 e poucos anos, que era lavrador de tomate, que os piores, dito mesmo pelos agricultores da região, que o tomate é um dos piores produtos, né, assim, de cultivo, e que eles falam sulfatar, ao invés de pulverizar, né, e fica com cheiro, assim, por mais de 24 horas, as pessoas tossem quando passam por perto da lavoura, né, e esse rapaz faleceu, teve uma icterícia, foi internado rapidamente, segundo a esposa do paciente, evoluiu com insuficiência hepática, dialisou e não conseguiu transplantar e faleceu. Então, de história patológica pregressa, não tinha doença hepática prévia, não tinha nada para doença metabólica, nada que fizesse a gente pensar que o paciente tivesse uma esteatose metabólica, mesmo numa idade jovem. Negava o uso de chás, ervas, muito comum na região. Ele mesmo preparava a cauda que eles falam, né? Tinha irritação de vieiras superiores. De história familiar,
história familiar irrelevante, história da pessoa, ele até ingeria álcool em binge, mas não era uma coisa assim que chamasse tanta atenção a mim. Da parte da história ocupacional, ele pulverizava de 1 a 3 vezes por semana, e não eram 25, eram 28 substâncias, pesticidas, herbicidas, fungicidas, fertilizantes químicos altamente concentrados. Nessas substâncias ainda tem os solventes derivados de hidrocarbonetos, que também são hepatotóxicos. Ele fazia isso desde os 15 anos de idade, então são 20 anos, né, pulverizando. O EPI que ele usava uma máscara de pano, uma blusinha de algodão de manga comprida fina. Ele tinha acesso ao EPI pelo dono da terra, mas ele sentia calor, ele não tinha tempo, e aí acabava pulverizando dessa forma. Exame físico dele sem anormalidades, uma pressão limítrofe, mas sem sinais de hepatopatia crônica, IMC, circunferência abdominal normais. De laboratório me trouxe pouca coisa, alterações só de pouco expressivas de TGO e TGP. Ultrassom com padrão muito ruim, mas que mostrava heterogeneidade, mostrava uma esteatose leve, então uma coisa que preocupa, né? E os produtos utilizados, essa lista toda, inclusive alguns produtos se repetindo, ou seja, esse rapaz está muito mal aconselhado, com certeza produtos comprados sem receituário agronômico, e a gente tirou uma foto, né? Tudo isso que ele utiliza na lavoura dele, de 1 a 3 vezes por semana, e a gente conhece a interação entre esses produtos todos, né? Que pode acontecer. Pode ser muito deletério. Quer fazer algum comentário, doutora Débora? Não, eu acho que nós vamos comentar os dois juntos depois. Então tá acho ótimo. Que sim, para os últimos 5 minutos que a gente tem. Então, eu pedi para ele o rastreio para hepatopatias crônicas, síndrome metabólica, um novo ultrassom de melhor padrão. A gente tem a oportunidade de fazer elastografia na UFRJ, a gente consegue. Consegui fazer um bom vínculo com ele para ele não abandonar o tratamento, mesmo sendo um tratamento privado, vou viabilizar isso para ele. E achei, pelo menos para redução de danos nesse primeiro momento, a gente consegue um encaminhamento para ele treinar melhor, né? Como adaptar, já que vai usar agrotóxico, não tenho critérios ainda para afastá-lo, não sei nem se vou ter, mas fazer um treinamento, né? Para ele conseguir usar menos esses produtos e causar menos esses danos que a doutora Débora falou. Né? Então, obrigada, doutora Bianca. Vou passar para o doutor Raimundo Paraná para apresentar o seu caso, e depois nós vamos ter 5 minutos para discutir, lamentavelmente. Bom, quero inicialmente agradecer, um prazer estar aqui com a Débora, com a Bianca, e parabenizar a Semana do Fígado do Rio de Janeiro pela oportunidade de trazer um assunto tão sensível como esse. Um país que tem uma economia que hoje depende do agronegócio e que, ao mesmo tempo, precisa proteger a sua gente. É muito bom que esses assuntos sejam discutidos, porque a gente precisa cooperar com o setor produtivo, o setor de saúde com o setor produtivo, para que a gente possa manter o agronegócio como um grande legado do Brasil, mas, ao mesmo tempo, proteger o seu povo. Eu vou trazer aqui um caso da lavoura do cacau. A Bahia tem uma lavoura forte de cacau no sul da Bahia. Esse é um paciente que chegou já aos 26 anos, filho de agricultor, e que ele procurou porque ele tem um histórico de 3 meses que vinha com náusea, mal-estar, muito desconforto abdominal e enzimas hepáticas elevadas. E nos exames ele tinha alterações de enzimas hepáticas muito elevadas, pelo menos no primeiro momento, mas depois as enzimas foram normalizando. Ele foi totalmente investigado para outras causas de doença hepática e nada foi encontrado. O que é que tinha de positivo nesse paciente? Então, esse paciente tinha alterações importantes de aminotransferases, mais do que de fosfatase alcalina e gama-GT, tinha ultrassom normal, tinha feito toda a sorologia e investigação para outras doenças hepáticas, nada foi encontrado. O que é que tinha
de importante na história desse paciente? Primeiro, uso de agrotóxicos, incluindo o sulfato de cobre, que é muito utilizado para controlar fungos na lavoura cacaueira, além do uso recente de amoxicilina clavulonato. Então, esse paciente vinha manejando pesticidas há muito tempo. Em relação aos EPIs, ele revelou que nem sempre utilizava corretamente, como na maioria das vezes isso ocorre. Mas o uso da amoxicilina e clavulonato ele foi recente, mas ele já vinha com sintomas anteriormente. O que fazer com esse paciente? Na época, nós fomos ver tudo o que ele usava na lavoura e fomos reavaliar se ele poderia ter uma doença tóxica do fígado, já que não encontrávamos uma outra explicação. E a pergunta que nós nos fizemos, se já indicaríamos a biópsia, se seguiríamos esse paciente, se faríamos uma elastografia do fígado, ou se nada faria e aceitaríamos que foi a amoxicilina clavulonato a causa. Mas, habitualmente, a amoxicilina clavulonato causa colestase. Nesse paciente não havia colestase. As enzimas caíram, mas se mantiveram alteradas durante algum tempo. Obviamente, esse paciente foi orientado a não ir para a lavoura, mas fizemos essa orientação, mas a gente sabe a relatividade na aceitação dela. O que faria agora? Decidimos pela biópsia hepática. E a biópsia hepática nos revelou algo muito interessante. Vocês estão vendo aqui que existe uma veia centrolobular muito próxima de um espaço-porta. Toda vez que vocês observarem isso, prestem atenção no pequeno aumento, há possibilidade de ter várias estruturas portais juntas. Quando isso ocorre, é porque esse parênquima está sendo extinguido. Além disso, vocês estão vendo aqui dilatação sinusoidal. Vamos ver um espaço-porta de perto. Esse espaço-porta está aqui e ele não tem uma veia-porta habitual. Vamos ver melhor. Olha quantas estruturas portais em conjuntos. Vamos ver um detalhe de um outro espaço-porta. Veias anômalas, que na verdade não são veias. O endotélio é muito fino. Isso aqui não é veia, isso é proliferação de linfáticos. Idêntico, mesma situação. Vou um pouquinho mais adiante. Um detalhe de um espaço-porta. Esse espaço-porta demonstra aqui a presença de uma artéria hepática com hipertrofia da íntima e essa proliferação de vasos estranhos anômalos. Todas as vezes que a gente vê isso, a gente pensa numa doença vascular, sobretudo a doença portosinusoidal, anteriormente chamada de doença portal, de esclerose hepatoportal. Então, esse caso é um caso clássico, típico de doença portosinusoidal. E aí o que nos resta saber é se esse paciente tem ou não tem uma toxicidade por agrotóxicos. Eu acho que super importante esse caso, assim como o da Bianca, porque eles exemplificam para nós assim, dois expoentes. Um que chegou na primeira consulta, que é o mais comum, em que a gente ainda não tem um diagnóstico bem estabelecido, mas que tem uma indução forte para se pensar em agrotóxico, uma vez que a pessoa utiliza 25 produtos há mais de 15 anos. Né? O outro também tem uma exposição importante de agrotóxicos, né? Mas que já está sendo investigado e que já tem fatores bem mais contundentes, digamos assim, para que a gente possa pensar em agrotóxicos, não só o tempo de exposição, mas inclusive já foi feita a biópsia. Aí vem a questão, bom, a gente deveria fazer biópsia nesses pacientes, então nós vamos biopsiar todo mundo? Não, é que na verdade... Foi a minha pergunta. Na verdade, assim, esse é um assunto que a gente desconhece. Não temos nenhum trabalho ainda em humanos com controle para que a gente possa ter certeza das lesões que vão gerar nesses casos. Nós temos todos os estudos experimentais em ratos, mas nós não temos em humanos. Então, é muito válido, né, às vezes pecarmos por excesso, entre aspas, né, mas fazermos a biópsia até porque nos traz uma informação que nós não podíamos imaginar sem ela. E aí, professor Paraná, nos comenta alguma coisa sobre o diagnóstico diferencial desse caso também, o que nós podíamos ter pensado?
Esse paciente, nós poderíamos ter pensado em qualquer doença hepática. Havia uma agressão hepatocelular no primeiro momento, com uma grande elevação de enzimas hepáticas, que depois as enzimas normalizaram. Isso pode ser o comportamento de qualquer doença hepática, autoimune, viral, doença metabólica. 26 anos, ele está na idade de doença de Wilson também, mas nós não encontramos nada na investigação clínica. Então, o diagnóstico... em trombofilia também. Sim. Também. O diagnóstico de toxicidade é um diagnóstico de exclusão, obviamente. E a indicação de biópsia hepática é dúvida diagnóstica. Então, nós tínhamos as duas situações, por isso indicamos a biópsia. Mas quando você vem com uma biópsia como essa, Dvorah, essa situação pode ser vista em várias outras condições também. Exato. Condições genéticas, trombofilias genéticas, e aí ele obriga a avançar no diagnóstico diferencial, que nesse caso foi feito. Isso. Ele não tinha nenhuma trombofilia genética. E outra situação que pode causar isso, o uso de chás com alcaloides, chás e ervas que têm alcaloide, que ele também não tinha histórico. E aí nós fomos à literatura, e na literatura o sulfato de cobre causa isso, está documentado na literatura, é a imagem que é totalmente superponível. Então nós concluímos que se trata de uma toxicidade por agrotóxico. Essa é uma doença de evolução lenta, mas tem 10% de chance de evoluir para hipertensão portal não cirrótica. No caso desse rapaz, já tem, acho que uns 5 ou 6 anos, ele continua igual, não evoluiu até então. E ele foi afastado? Sim. Ele foi orientado a não mais pulverizar a lavoura. Sim. E orientar a quem pulveriza de usar os EPIs. Certo, muito bom. Bianca, comenta um pouquinho o que tu pretende fazer com o teu paciente. É um paciente importante para nós, porque é o que aparece no Brasil inteiro. Exatamente, assim, pacientes que chegam com poucas informações, pessoas que muitas vezes não têm dinheiro, condições para se encaminhar para um grande centro, fazer uma biópsia de qualidade, fazer uma elastografia, mas que eu vou conseguir essas coisas porque tenho contatos e eu vou dar um jeito. Eu, a princípio, tinha pensado em encaminhá-lo para biópsia, porque ele é um paciente assim, que, a meu ver, tem baixo índice de complicação para biópsia. É um paciente magro, jovem, não tem distúrbio de coagulação, já tive acesso a exames dele. E a gente sabe, no guideline do ISO sobre doenças ocupacionais, a gente está descrito de que casos de intoxicação crônica por agrotóxicos podem cursar com transaminases baixas, né? É claro que ainda falta excluir muita coisa, ele ainda vai me trazer os outros exames para excluir outras doenças, mas eu fiquei com muita vontade de biopsiá-lo, sabe? Fiquei mesmo. Porque se eles estão tentando ter filho, ainda tem isso, porque pode causar infertilidade. Então, se realmente fosse comprovado, a gente conseguisse fazer uma correlação, né, com o uso de agrotóxicos, eu já teria condições de afastá-lo. A gente até já discutiu isso, a senhora acha que é muito exagero? Não, eu não acho que é exagero, não, eu acho que é precaução, né? Eu acho que é uma questão de prevenção, acho que a gente realmente tem que cuidar dos nossos pacientes. Lamentavelmente, eles estão me acenando que o tempo está esgotado. Eu acho uma pena a gente ter só 15 minutos para discutir tantas situações que nós teríamos para comentar sobre esse assunto. Ele é de extrema importância. E eu agradeço enormemente, pelo menos por esse espaço que a Semana do Fígado nos propiciou, né, nesse período. Agradeço muito ao professor Raimundo Paraná, agradeço muito a Bianca, que nos traz esse caso autóctone, digamos assim, né, da sua terra, onde ela mora hoje, que certamente vão aparecer mais outros, né? E a gente fica à disposição, a nossa equipe, o professor Paraná também trabalha em hepatotoxicidade, é o pioneiro, talvez, no Brasil, né? E a gente sabe o quanto isso é difícil, é um caminho longo, né? Especialmente quando a gente tem a hepatotoxicidade ambiental, como é essa que nós estamos vendo. Então, agradeço mais uma vez e encerro esse nosso pequeno diálogo de bar e esperamos continuar em outra oportunidade. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigado.